Olá a todos, passemos a essa questão sobre potencial elétrico. Abaixo vemos uma região do espaço onde há campo elétrico uniforme e horizontal. As linhas de campo são mostradas, como também as superfícies equipotenciais. Determine A. O módulo do campo elétrico nesta região. B. O trabalho da força elétrica em levar uma carga de prova de menos 2 coulomb de A até B. E C. O potencial elétrico em C, sabendo-se que C está a 16 cm de B na mesma horizontal. Bem, então reparemos inicialmente que se trata de um campo elétrico uniforme e horizontal. Todos os vetores campo elétrico são de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Isso se reflete nessa representação de linhas de campo paralelas, e ecoespaçadas. E vemos aí o desenho das equipotenciais, que são retas no caso do campo uniforme, ou seja, estamos olhando de lado o que seriam planos, se isso é uma região tridimensional do espaço, seriam planos paralelos. E podemos ver que a cada 10 centímetros nós temos uma redução de 40 volts. 200 menos 40, 160, mais 10 centímetros, 160 menos 40, 120, mais 10 centímetros, 120 menos 40, 80. Então, nós podemos perceber esse padrão e, a partir dessa percepção, nós podemos usar uma propriedade bastante simples dessa configuração, que é o seguinte. Vamos botar aqui item A. E se nós temos uma equipotencial 1 no campo uniforme e uma equipotencial 2, nós sabemos que o campo elétrico nessa configuração de campo uniforme, o campo elétrico E, o seu módulo será igual a V1 menos V2 dividido pela distância D, que é obtida pela distância entre as equipotenciais. Ok? Então, nós temos aqui a distância entre as equipotenciais dadas, e isso aqui nos levará no item A escrever que o campo é o valor do campo nessa região, portanto, como é pedido, podemos escolher as primeiras duas equipotenciais, a do ponto A e a do ponto B, e vamos escrever como 200 menos 160 dividido pela distância entre as equipotenciais. Nesse caso, são linhas paralelas, ou são planos paralelos, a distância entre elas é algo bastante bem definido. Isso aqui vai dar 40 sobre 0,1, que é igual a 400 volts por metro. Ok? Então, com isso, nós temos a resposta do item A. No item B, nós somos perguntados sobre o trabalho da força elétrica em levar uma carga de prova de menos 2 coulomb de A até B. Então nós podemos lembrar que esse campo eletrostático, o campo uniforme, ele é um campo conservativo. Então qualquer caminho que eu trace de A até B, esses caminhos eles vão produzir o mesmo trabalho. Ok? Então esse trabalho, como item B, esse trabalho ele é dado da seguinte forma, esse trabalho de A até B, ele pode ser escrito como o valor da carga vezes VA menos VB. Essa é uma característica do campo por ser conservativo, o trabalho vai independer do caminho e vai depender simplesmente dos valores que a função potencial assume no início e no fim do trajeto. Ora, isso aqui podemos escrever como menos 2, que multiplica 200
menos 160, o que dá menos 2 vezes 40, e, portanto, é menos 80 Joule. Ok? Então, com isso, o trabalho de levar uma carga de menos 2 Coulomb do ponto A até o ponto B, por qualquer caminho que seja, vai envolver um trabalho negativo, né, um trabalho de 80 joules negativo. Nós podemos fazer uma breve confirmação disso, imaginando um caminho reto e pensando na carga a certa altura e percebendo que uma carga negativa, num certo momento desse trajeto retilíneo, ela vai sentir uma força que faz um ângulo maior do que 180 graus. Ou seja, um ângulo maior que 90 graus, perdão. E esse ângulo maior que 90 graus vai produzir um cosseno negativo. Então nós estamos vendo que a força elétrica ela não leva espontaneamente a partícula de A para B. Por isso se trata de um trabalho resistente e esse trabalho então terá um sinal negativo, né? Ok? Então passemos agora para o item C. No item C nós queremos saber o potencial elétrico em C, sabendo que C está a 16 centímetros de B na mesma horizontal. Então vemos aqui a distância entre B e C, podemos escrever em metros, isso é 0,16 metros. Okay? E podemos pensar da mesma maneira que pensamos no item A, ou seja, podemos tentar utilizar a mesma equação que é essa aqui. Okay? Então vamos lá, vamos no item C. Nós podemos escrever o seguinte, que o campo vezes a distância na mesma horizontal, então vai ser exatamente a distância entre as equipotenciais em B e C, ou seja, uma distância BC. Isso aqui será igual a VB menos VC. É sempre importante relembrar que essa distância é medida na direção do campo, no contexto do campo uniforme, ok? Então, substituindo os valores, nós teremos 400 vezes 0,16 será igual a 160, que é o potencial em B, menos VC, que é o potencial que queremos encontrar. Ora, isso aqui representa que 64, 400 vezes 0,16, será igual a 160 menos VC. Daí, nós obtemos que VC será igual a 160 menos 64, que resulta em 96 volts. Ok? Com isso, os 3 itens estão respondidos. Terminamos o problema. Um abraço.